Bom dia, bom dia. Eu costumo parar para orar meio-dia, mas hoje era 11 e pouco, eu senti de vir orar. E enquanto eu estava orando, Deus me trouxe algo que aconteceu no dia que eu acordei de manhã, com Deus falando que minha mãe não ia sair do hospital. E eu me alegrei com isso, porque tinha chegado a hora de Deus vir buscar minha mãe. Porque eu já falei aí, vocês vendo aí em vídeos meus onde está testemunho da minha mãe, onde eu falo da minha mãe. Minha mãe teve um sonho no ano de 2000 que Jesus estava vindo buscar ela e eu não aceitei a vontade do Senhor. Eu falo nesses vídeos que eu olhei para o céu, eu não era cristã, eu não entendia as coisas de Deus. Eu ouvia a voz de Deus falando comigo, mas eu não entendia a voz de Deus, eu não entendia a vontade de Deus. E eu queria minha mãe por perto, e eu não entendi que aquele era um momento de Deus. E eu levantei os olhos para o teto da casa da minha mãe e fiz uma oração desse gênero. Você é desocupado? Tu não tem o que fazer aí não, é? Tá com tempo livre? A mulher é boa, tanta gente é ruim. Então, agora, no final do ano, faltando um dia para minha mãe falecer, eu acordei de manhã com Deus falando. Ela não vai sair do hospital. Logo em seguida, a Ana Paula me ligou, falando, mas eu acho que aconteceu algum erro, porque nossa mãe estava boa ontem, estava boazinha, e o hospital acabou de me ligar dizendo que ela está no oxigênio, não estou entendendo nada. Quando eu levantei do joelho, minha irmã me ligou. E nesse dia, aconteceu algo, eu fiz 2 orações específicas. E enquanto eu estava orando, Deus me trouxe isso, e é sobre isso que eu quero falar com você. E a palavra que Deus me deu hoje não é essa, mas eu abri a Bíblia e eu vou ler essa aqui primeiro. Está em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta eu ouvira, veio falar comigo e disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui o apóstolo João está sendo mostrado por Deus, pelos anjos de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus. Ele, uma hora você percebe que ele está falando com anjos, uma hora o próprio Deus está falando com ele. E Deus está mostrando o que tem no céu. Deus está mostrando o fim dessa terra, desse mundo, e mostrando o céu, a nova Jerusalém preparada. E o que foi que aconteceu, pastora Márcia? Que a senhora estava orando e lembrou. Esses dias, primeiro deixa eu falar o que aconteceu. Nesse dia que eu acordei, minha mãe estava internada aqui no posto, aqui perto da minha casa, aqui Pedra Branca, e eu fui andando até lá. E quando eu atravessei a primeira pista, quando eu estava esperando o sinal para dar a segunda pista para atravessar, eu ouvi uma voz. E a voz gritava assim: Pastora, pastora. E eu comecei a procurar. Foi quando eu olhei para o chão e eu vi um morador de rua. Como eu falei, a nossa igreja, os nossos membros eram crianças e moradores de rua. E o morador de rua reconheceu a pastora dela, e eu tenho muito orgulho de ser pastora, como já fizeram piada. Sim, eu tenho orgulho de ser pastora de morador de rua. Eu tenho orgulho de ser pastor de criança. E eu fui até ele e eu falei: o que foi, Roberto? O que tá fazendo aí? E ele falou: pastor, eu tô com uma dor horrível na coluna, eu não consigo mexer minhas pernas. Eu falei: mas tu tá caído do lado de um posto, porque você não pediu alguém para chamar? Ele: pastor, já é a terceira vez que eles me dão injeção, eu não melhoro. Eu já levei 3 injeções, eu não melhoro, eu não tô conseguindo andar. Eu dei um pausezinho porque o cara da fruta passou gritando aqui. E aí ele falando, eu falei assim: Roberto, minha mãe está internada aqui no posto, eu tenho 30 minutos para vê-la, né? E a gente sempre quer ficar, eu queria ficar com a minha mãe, não me deixaram. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou orar. E Deus, entenda-se isso, eu vou orar, entenda você aí, porque o Roberto entendia, porque é isso que eu pregava na minha igreja. Eu vou orar, mas quem vai fazer
é Deus. Deus, eu vou orar e você vai dormir e quando você acordar você não vai sentir dor nenhuma, Roberto. Mas você tem que me prometer. Agora de dia não deve ter, mas à noite aí dei, olha ali onde você ficava, tem a minha igreja, a Betel do pastor Maurício, maior presença de Deus, é assim tal. Mas se você achar outra, mas você vai procurar uma igreja, você vai renovar sua aliança com Deus, porque o Roberto, quando veio para a nossa igreja, ele era desviado da casa do Senhor e a vida dele foi cada dia perdendo sentido a ponto dele morar nas ruas. E eu vou orar. Aí eu fiz a oração, botei a mão na coluna dele, comecei a orar, as pessoas na rua passando, já estou até acostumada com isso, antigamente eu tinha vergonha. Mas agora eu já entendi que o mistério é de Deus. E eu fui, e eu coloquei a mão na coluna dele, e eu orei, repreendi, e eu falei, você entendeu, né? Você descansa, você vai dormir, quando você acordar, você vai ir. Eu entrei, fiquei lá com a minha mãe. Quando eu saí, o Roberto realmente não estava mais lá. Do jeito que Deus me deu que seria, foi. Não foi a pastora Márcia, foi Deus. E a ordem era para procurar a casa do Senhor. E o que foi, pastora Márcia? Afinal de contas que você estava orando, agora 11 e pouca, para meio-dia, e Deus te deu, né? Que seria não, é a palavra de hoje, a palavra do dia de hoje. Eu estava aqui orando e Deus me trouxe a lembrança que esses dias agora, poucos dias agora, eu estava vindo do supermercado e encontrei um microempresário. Ele, na época que a gente abriu a igreja, foi uma das poucas pessoas. Ele não dizimava, porque ele tem a igreja dele, mas foi uma das poucas pessoas. Eu lembro que uma vez ele bateu aqui no portão e ele falou, olha, Deus está falando comigo para eu dar um dinheiro para vocês. Ele deu o equivalente a uns R$ 400 para vocês comprar um ventilador lá para a igreja, lá, porque ele foi e viu que estava quentinho, né? A gente adorava suando. A gente não tinha um ar-condicionado. Ele vem de igreja grande, igreja que cheia de ar-condicionado, então isso incomodava muito. Porque se a pessoa diz que ela é de Deus, que acredita em Deus, mas não se incomoda como está a casa do Senhor, tem alguma coisa errada aí, querido. Ele não congregava com a gente. Ele deu tipo uns R$ 400. Só que aí meu esposo até falou, poxa, fulano, não vou dar um nome por questão de ética da palavra seguida, mas é claro que eu gostaria muito de dar um nome para honrar esse homem de Deus, né? Mas pela palavra em seguida que eu vou trazer, eu não vou falar. E meu esposo pediu autorização para estar pagando mais dívida que a igreja que a gente estava orando, que seria já a dívida do violão que nós compramos, aluguel e material de construção que precisava comprar. E ele, não, pastor, faz aí. Eu falei no ventilador, mas se tem essas prioridades. E aí a gente usou para comprar mais material, porque estava construindo a cozinha. Se você botar um vídeo aí, o fim da pensão, né, você vai ver toda a obra que foi feita dentro dessa igreja nessa época. E eu encontrei esse homem e ele me falou, poxa, eu tive que sair de lá, ele é microempresário, eu tive que sair de lá, não estava conseguindo pagar aluguel, meu carro quebrou, só o conserto do meu carro é 6 mil e tal. E ele falando ali, né, porque é um cara do bem, é um cara de Deus, pô, se eu sirvo a Deus, se eu sou dizimista, porque tudo isso está me acontecendo. Aí ele falou, eu vou ficar aqui por enquanto, é um lugar onde ele não vai pagar aluguel e vai vender até muito bem, né? Porque é um lugar legal para estar. Eu acho até que melhor do que o outro, e ele não vai pagar aluguel. E ele falando, não, que não sei o quê. E quando ele estava falando, Deus me deu uma palavra. Só que quando eu ia falar a palavra que Deus me deu para entregar a ele, assim te diz o Senhor, Roberto passou com um saquinho dele cheio de garrafas, cheio de material reciclável, que eu escutei eu não sei se é vereador, deputado, primeiro trans, né? Eu não sei o nome dele, dele. O primeiro trans a ser candidato a vereador, uma coisa assim. E ele falando que ia fazer casa para os moradores de rua. Gente, nem todo morador de rua mora na rua porque não tem casa, a maioria tem família. Existe um demônio chamado espírito de andarilho,
que tira as pessoas de dentro de casa. Elas acordam, tem empresários morando no meio da rua, gente. Tem pessoas que têm famílias com dinheiro morando no meio da rua, né? Então, quem não evangeliza, quem não faz a obra do Senhor, vai fazer o discurso que quiser, porque na verdade ela nunca foi lá, ela não conhece a fundo a realidade, então ela fala o que ela quiser, né? Essa pessoa fala o que ela quiser. E o Roberto é uma dessas pessoas. E ele passando ali com as coisinhas dele, que ele é trabalhador, ele cata as coisas dele, dá um dinheiro bom. Esse material de reciclagem, gente, dá um dinheiro muito bom, tá? Eles andam sujos, fedidos, porque vem do diabo não tomar banho, vem do diabo não escovar o dente, vem do diabo. Você pode prestar atenção que quem entra em depressão, ela começa logo a parar de tomar banho, de se cuidar. Porque é do diabo, é opressão maligna. O diabo trabalha nisso, na sujeira, na imundície, entendeu? E ele passou ali com o saco dele, trabalhador, material reciclável, e eu chamei. Eu falei, Roberto, chega aqui. Porque Deus me deu uma palavra para ele e essa palavra também é para você. E ali eu entreguei para um morador de rua e um microempresário a mesma palavra. Eu comecei a falar com eles, eu falei, independente de você ter dinheiro, independente de você não ter dinheiro, independente de você ter o que você tem e o que você não ter, o que você deveria ter, o diabo quer a sua alma. E os dois começaram a chorar, principalmente o microempresário. Porque que Deus é esse, gente? Que não importa se você é rico ou pobre, a tua alma tem muito valor. Jesus morreu na cruz para te salvar, porque a tua alma, ela foi comprada com preço de sangue na cruz. O diabo queria te matar, o diabo queria me matar, e nós tínhamos pecado. Nós tínhamos aberto uma porta escancarada, uma porta através do nosso pecado. Tem gente que bate em Adão e Eva, mas todo dia nós pecamos. Vamos parar de se preocupar com o primeiro pecado, o de Adão e Eva, e vamos se preocupar com o nosso dia, com os pecados. Não abrimos mão do nosso eu, não abrimos mão da nossa vontade. Não conseguimos entender que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. A palavra que Deus me deu para um microempresário, para um morador de rua era a mesma. O diabo está querendo roubar a tua alma. Porque na verdade Jesus já comprou. Então ele agora está querendo roubar aquilo que pertence a Deus. Você e eu pertencemos a Deus. Não deixe que o diabo entre na tua casa, destrua a tua casa, destrua a tua família. Você é propriedade de Deus. Tu é filho de Deus. Ele fala, ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te chama de princesa e de príncipe. Para! O diabo te chama de cavalo. O diabo quer montar em você. E a palavra de Deus fala que ele nos carrega pela mão. Nós estamos na palma, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. E os teus muros significa sonho e projeto. Nós estamos na palma da mão de Deus, nossos muros, nossos sonhos, nossos projetos, nossas famílias estão na mão de Deus. E o diabo vem nos chamando de cavalo, querendo montar na gente. Para! Que doideira é essa? A palavra que Deus me deu hoje, quando eu acordei de manhã, está em Abacuque. Abacuque está fazendo uma oração, falando com Deus da sua grandeza e tentando entender, como eu e você estamos tentando entender agora, por que muitas vezes passamos por certas coisas. E no final, ele termina a oração falando isso. Abacuque 3, capítulo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da figueira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Beijo na alma, foi. Não esquece. A tua alma, independente de você ser morador de rua, ter dinheiro, seja você quem for,
A tua alma tem valor. E o diabo, ele sabe disso. Não tá nem aí pro teu dinheiro. O diabo quer a tua alma. E Deus também não tá nem aí para o teu dinheiro. Porque você é propriedade de Deus.